manhã quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. Você que está aqui nesta manhã, nessa praça, nós tiramos o nosso tempo para estar aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você nessa manhã que estamos aqui para anunciar a Cristo, vem te salvar, para que você receba a tua salvação em Cristo Jesus. Ele é o único que pode te salvar. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas rujam e fumegem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Oramos os bons dias, os montes se abalem, mas o Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem efetuado na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, nós não precisamos temer a nada. Aqui o salmista Davi, ele diz que ele descreve um terremoto 10 graus da escala Richter, porque ele fala que os montes se abalariam e até mesmo seriam lançados nas profundezas do mar, mas ele não temeria. E se nós confiamos nesse mesmo Deus, nós também não devemos temer. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. E nós, como que nós estamos? Para a gente alcançar essa fé inabalável, como Davi disse, né? Que ele não temeria, nós também precisamos confiar nele. E como que a gente adquire confiança? Através da nossa comunhão com Deus. Através da oração, jejum e estudo da palavra. A palavra do Senhor, ela é completa. Ela mostra, desde a criação, todas as coisas que têm acontecido, as profecias que nós temos todos os dias se cumprir na nossa vida, no nosso dia a dia, e até o retorno de Cristo. E ainda fala mais quando, né, como que os salvos viverão quando Jesus vai voltar, quando Jesus levá-los realmente para o reino. Eu trago aqui comigo, sabe, essa esperança de salvação para você. Eu quero dizer para você nesta manhã, arrependa-te porque Jesus está voltando. Arrependa-te dos seus caminhos errados, arrependa do seu egoísmo, arrependa dos vícios, arrependa das coisas erradas que você tem feito, porque é só Jesus que pode te salvar. E Jesus só pode te salvar através do seu arrependimento, através do arrependimento, do pedido de perdão, da mudança de atitude. Muitas pessoas dizem que estão arrependidas, mas continuam fazendo errado. Então elas não estão arrependidas. Nós precisamos mudar de atitude. E só assim nós vamos alcançar essa fé inabalável que o rei Davi tinha. Só assim nós iremos alcançar a fé que nós precisamos ter para enfrentarmos e vencermos os dias maus que estamos vivendo e piores dias que ainda virão pela frente. Você precisa estar com Jesus. Se você estiver com Jesus, a sua vitória é garantida. Mas se você estiver sem Jesus, não adianta. A sua conta bancária, o seu ouro, todo o seu dinheiro, as suas amizades, nada vai poder te salvar. Só quem pode te salvar é o Senhor Jesus. Eu trouxe aqui comigo este livro que eu publiquei recentemente e eu venho trazendo aqui nesse livro coisas maravilhosas que eu vivi, que eu vivo, né, com Cristo. Então eu coloquei aqui nesse livro para que você tenha essas experiências e você saiba que eu sou uma pessoa normal como você. Porém, Deus ele tem me dado livramentos, Deus ele tem me guardado, Deus ele tem me protegido. Por quê? Porque eu estou sempre orando, eu estou buscando a palavra de Deus, eu estou tentando fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. Então este livro ele traz grandes notícias, grandes coisas sobre a palavra de Deus, sobre os livramentos que Deus tem me dado, e são os mesmos livramentos, e até maiores. Deus tem obras muito maiores a fazer na sua vida. Basta você aceitar ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Aceitar de verdade, não é simplesmente levantar a mão e falar que aceita, mas aceitar na sua vida diária. Aceitar você todos os dias você orando, você buscando tempo para jejum, para oração, para
leitura da palavra dele. Como que você vai adquirir fé em Jesus? Como que você vai adquirir comunhão com Deus? Um Deus que você não conhece, um Deus que você não fala com ele. Um Deus que ele escreveu uma carta de amor maravilhosa, que é a palavra de Deus, a Santa Bíblia, as Santas Escrituras, mas você não lê. Como que alguém te ama tanto e você não quer nem ler o que ele escreveu? Imagina uma pessoa que você gosta, um rapaz, uma moça, e essa pessoa agora ela está um pouco distante de você. O que que você faz? Ela escreve uma carta e você não lê a carta? Não, você fica ansioso, você não quer ler. Por quê? Porque você ama. Então, se você ama Deus, você iria também amar a palavra dele, a Bíblia. Você iria tirar tempo para lê-la, para estudá-la, para entender, ver o que Deus realmente requer. E você muitas das vezes fala que ama Deus, mas não estuda a palavra de Deus. Não tira tempo para a oração, não tira tempo para jejum. Aí como que você quer ser nem Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi ele meditava, Davi ele cantava os salmos, ele escrevia os salmos para adoração ao Senhor. Davi ele já era um rei muito bem sucedido, mas ele sabia que a vitória dele estava o quê? Em adorar a Deus, em continuar servindo a Deus. E Davi errava, porque Davi era homem, Davi era ser humano que nem eu e você, mas Davi ele se arrependia, Davi ele pedia perdão. Davi lá no Salmo 56, dá para ver que ele está completamente triste, arrasado por causa do pecado que ele cometeu. Tem muita gente que gosta de falar mal de Davi, né? Porque Davi fez muitas coisas erradas, Davi mentiu, Davi matou, Davi adulterou, mas ele se arrependeu. Muitas das vezes você não faz isso, mas também não se arrepende dos seus maus caminhos. E ainda quer falar mal de outras pessoas, né? Falar mal do homem que é segundo o coração de Deus. Então nós devemos prestar bastante atenção nas nossas palavras, nas nossas condutas, para que nós possamos ser alcançados pelo Espírito de Deus. Onde está escrito na Bíblia? Deus mandando apontar erro dos outros, não. O Senhor Jesus disse, examine-se a si mesmo. Então nós devemos examinar são a nós mesmos. Eu tenho que examinar a mim mesmo se eu tenho sido melhor do que ontem, se eu tenho as coisas que eu prometi a Deus, se eu tenho cumprido. É isso que eu tenho que fazer. A minha vida eu tenho que colocar nas mãos de Deus e obedecer a Deus, pedir perdão de Deus, pedir sabedoria a Deus. E nós precisamos fazer isso. Davi, ele relata, né, que os montes iriam estremecer e esses montes seriam transportados para o meio dos mares. E isso ele permaneceria de pé por causa da fé que ele tinha em Deus, que nada nos iria acontecer. Eu quero saber se nós temos essa fé. Nós precisamos adquirir essa fé através da nossa vida diária, através da nossa oração, através do nosso jejum, porque muitas das vezes até falamos que acreditamos em Deus, mas se chega o final do mês e a gente não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, a gente já fica desesperado, a gente já fica com medo. Imagina se acontece um terremoto desse, o qual Davi descreve. Terremoto 10 da escala Richter. O terremoto a partir do grau 7, né, da escala Richter, ele já começa a partir o chão. Partir o chão, e os raios que a gente tem costume de ver de cima para baixo, eles começam a vir de dentro da terra para cima. Isso já é uma coisa espantosa, uma coisa pavorosa. Agora, esse terremoto que ele descreve é o grau 10, porque ele arranca os montes. Você imagina uma coisa dessa, um terremoto, um abalo sísmico, de arrancar um monte e lançar lá, ó, nas profundezas do mar. E você permanecer de pé, porque você tem fé no Senhor Jesus. Você tem fé, você conhece o Deus a quem você serve. Para você chegar nesse nível de fé e de confiança, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, não é numa noite. Você precisa buscar o Senhor Jesus, você precisa buscar a Deus todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Seria como a onda do mar. Vai, chega para um certo limite e volta. Nunca progride. Mas ali, né, através da nossa fé, nós podemos alcançar o trono de Deus, nós podemos elevar os nossos pensamentos, a nossa voz ao Senhor, e Ele vai nos ouvir, vai glorificar o nome dEle e vai nos dar vitória. Mas é só através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente só consegue essa fé através do estudo das Santas Escrituras, através do jejum, através da oração, através da experiência com Deus. Como eu falei, né, aqui nesse livro eu relato algumas das minhas experiências com Deus. Porém, aqui não tem tudo. Inclusive, eu já estou até escrevendo, né, o livro 2.
É interessante, né? Porque as coisas mudas, as coisas progridem, elas vão acontecendo e nós precisamos relatar para testemunho, para aumentar a fé nas outras pessoas também e saber que não é só lá no passado que Deus fazia milagre, não é só lá no tempo dos profetas que Deus fazia milagre, que Deus fazia coisas espantosas. Ele faz hoje, nos nossos dias. Ele me motiva a continuar essa caminhada, essa jornada. A minha família não é cristã. Infelizmente, ainda não tem nenhuma pessoa da minha família que seja realmente cristã, que sirva ao Senhor. Mas eu tenho fé em Deus, eu continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo buscando com Ele, porque do mesmo jeito que Deus me resgatou nas trevas, Ele também pode resgatar cada um deles. Você tem fé nisso? Você tem fé que a sua família vai ser resgatada? Você tem fé que você mesmo ainda vai vir para Jesus? Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa buscar a palavra dele. Você precisa saber que você precisa de Deus. O tempo todo você precisa do Senhor Jesus. Ele venha alcançar o seu coração nessa manhã. Ele venha alcançar a sua mente para que você possa depositar fé nele. Porque é impossível confiarmos em alguém que você não conhece. Se eu chegasse para você agora e falasse, olha, eu estou precisando de 50 reais e amanhã eu vou te pagar. Será que você faria isso? Você, mesmo se eu ganhando 50 reais, mas você ia acreditar em mim? Provavelmente não, porque você não me conhece. E como que você vai confiar em Deus se você não conhece a Deus? Como que você vai confiar que Ele realmente está cuidando de você, que Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele te fez, se você não conhece a Deus, se você não tiver comunhão com Ele? Então, para termos comunhão com Deus, para nós adquirirmos fé, nós precisamos estudar a palavra dele. A gente não pode ficar confiando nos que outras pessoas estão dizendo. Nós precisamos ler as Santas Escrituras. Nós precisamos orar, falar diretamente com o Senhor Jesus. Nós precisamos tirar tempo para o jejum, para a oração. Eu estava lá na Bahia. Ano passado, março do ano passado, eu estava lá na Bahia pregando. E eu conversei com um jovem e ele disse assim para mim, como que eu vou saber se a Bíblia está certa? Se tem tantas religiões, tem tantas coisas, cada um diz uma coisa. E ele falou para mim, eu amo Jesus, mas como que eu vou saber se o que está escrito na Bíblia foi realmente o que Jesus disse? E eu falei assim para ele, olha, João, você falou que ama Jesus, você disse tudo isso para mim, a gente mandou mesmo conversando. Eu falei, isso tudo que você disse para mim, diga para Jesus. Eleve seus pensamentos a Jesus, fale com Ele, que Ele mesmo vai te dar a resposta, porque Ele está te ouvindo. E a mesma coisa que eu quero dizer para você nesta manhã. Eleve seus pensamentos a Deus, que Ele está te ouvindo. Jesus está te ouvindo. Então você pode falar diretamente com o Pai, diretamente com o Senhor Jesus, que é o teu Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Eleve seus pensamentos a Deus. Aí onde você está, passando na rua, nesse banco de praça, você que está indo talvez para o seu trabalho, você que está indo passear em outro local, eleve seus pensamentos a Deus. Fale com Jesus. Diga tudo para Jesus. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você está sentindo. Tá? Às vezes a pessoa tem um diagnóstico médico muito ruim e ela está desesperada por causa disso, mas eu quero dizer para você nesta manhã, assim como o rei Davi disse que não temeria um abalo sísmico dessa natureza descrita no Salmo 46, eu quero dizer para você também que você não precisa entrar em desespero por causa de um diagnóstico médico. Aqui está o Senhor Jesus, que pode te curar, que pode te transformar, que pode mudar toda a situação. Se você está com Ele nesta manhã, você não precisa temer a nada. Você está com Jesus, você não precisa temer a ninguém. Nada vai te acontecer, porque Deus está no controle de tudo. Mas para isso você precisa ter comunhão com Ele, você precisa adorá-lo verdadeiramente, você precisa crer. Você precisa ser uma pessoa grata. Muitas das vezes, você já pediu coisas, já pediu bênção, e Deus te concedeu. Concedeu aquele emprego que você tanto pediu, concedeu até uma cura que você tanto pediu, mas você não agradece. Você só se lembra de Jesus na hora que você está em conflito, na hora que você está desesperado, para poder pedir. Aí você pede, mas você, quando recebe, você não agradece. E você precisa ser grato. Você precisa ter um coração grato a Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Que nós possamos estar cada dia dando mais um passo em direção ao Mestre, subindo mais um degrau da escada rumo ao céu, para que nós possamos ter realmente uma vitória final. Então, nessa manhã, eu quero dizer isso para você. Arrependa-te.
Arrependa-te do teu mau caminho, arrependa-te dos teus erros, para que você possa receber o perdão de Deus e a vitória. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão, o que vai acontecer com você? A palavra do Senhor diz que Deus vai aniquilar todos os seus opositores. Todas as pessoas que não servem a Deus, elas serão aniquiladas. Essa é a verdade. Eu até gostaria de trazer uma mensagem mais bonitinha, mas essa que é a verdade. Se você não aceitar o Senhor Jesus, se você não se arrepender, você será destruído, você será aniquilado. A sua parte será no lago de fogo, juntamente com Satanás e os demônios. É isso que você quer para a sua vida? Hoje é o momento de você escolher Jesus. Hoje é o momento de você glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje é o momento de você agradecer a Jesus pela morte dele na cruz do Calvário, pelo sangue que ele derramou lá. Jesus, ele não precisava disso. Jesus fez tudo isso, todo esse sacrifício para te salvar. E eu quero dizer para você, se você quer receber uma oração, se você quer receber uma palavra, você pode vir aqui, que nós estamos aqui também para orar com você e para trazer também uma mensagem escrita, né, para que você receba a palavra de Deus. Não só a mensagem pregada, a mensagem falada, mas a palavra de Deus escrita. Se você quiser receber uma oração, se você quiser conversar, se você quiser desabafar alguma coisa, você pode estar vindo aqui para que nós possamos orar por você, interceder pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero dizer para você sobre os ninivitas, já estamos falando, né? Estávamos falando sobre os ninivitas, e eles não eram pessoas boazinhas, eles eram pessoas extremamente más. Então, quando o profeta Jonas recebe a revelação para que fosse lá, tem gente que fala que o profeta Jonas era um profeta medroso. Não queria eu ser medrosa, que nem ele era um homem muito corajoso, um homem de Deus. E quando ele estava em casa, quando ele recebeu a revelação, ele disse que, ele falou assim: Senhor, eu conheço a ti, eu sei que tu és misericordioso, tu não vais destruir aquele povo. Então, por isso, ele pega um navio e ele parte em outra direção. Mas quando Deus, ali envia aquele grande peixe e retorna de novo ali para a praia de Nínive, o que aquele homem fala? Ele vai e prega a palavra de Deus. E os ninivitas, eles matavam os profetas. Eles apedrejavam os profetas. Eles pegavam lâminas e arrancava as unhas e arrancava toda a pele da pessoa ali, do pregador, como se fosse uma roupa, uma capa, né? Arrancava tudinho e deixava a pessoa apodrecer as línguas. Ou então cortava todas as articulações da pessoa, despedaçava e deixava a pessoa pendurada numa cruz, pendurada numa árvore, para que as aves do céu viessem dilacerar aquelas pessoas. Então estamos falando aqui de pessoas extremamente más. Por isso o profeta Jonas, ele falou: eu sei que esse povo ele vai se arrepender, eles vão se arrepender dos maus caminhos e o Senhor vai perdoá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Por que Jonas diz isso? Porque Jonas conhecia Deus. Jonas era amigo de Deus, Jonas era um profeta, santo homem de Deus. Então ele sabia que Deus é misericordioso. E quando a pessoa se arrepende, não importa o que ela fez, se ela foi extremamente má, se ela foi cruel, se ela matou, se ela roubou, se ela estuprou, o que ela fez, se ela se arrependeu, Deus perdoa. E é isso que eu tenho para dizer para você nesta manhã. Não importa o que você fez no passado, na sua juventude, na sua infância, ou até mesmo o que você fez hoje pela manhã. Se você se arrependeu de coração, peça perdão ao Senhor Jesus, eleve seus pensamentos a Ele, fale diretamente com Ele, não precisa falar comigo, fale diretamente com Ele, peça perdão e Ele vai te conceder o perdão. Arrependa-te. Arrependa-te enquanto é tempo. Arrependa-te dos seus maus caminhos. Arrependa da violência. Arrependa das coisas erradas. Arrependa de desprezar a palavra de Deus. Arrependa-te. E Jesus, ele vai te conceder nova vida. Jesus, ele vai te conceder vitória. Mas você precisa se arrepender, mudar de atitude, mudar de rumo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Precisamos dar um giro, ir para o lado oposto. Se eu estou indo para lá, agora que eu conheço Jesus, agora que eu estou arrependida, eu vou mudar e agora eu vou caminhar para lá. É mudar de direção, é 180 graus. Mudar de direção, mudar de rumo. Ele era perseguidor da igreja. Perseguidor. Depois, o que aconteceu? Ele passou a adorar a Jesus. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mas ele nunca negou ao Senhor Jesus. Ele nunca negou a fé. Ele nunca se arrependeu de ter aceitado a Jesus. Toda a riqueza que ele tinha, todas as coisas que ele tinha, ele falou que ele considerava refúgio. Ele considerava
participou do apedrejamento de Estevão, ele falou que ele, dos homens, ele era o principal pecador. Olha só a condição que o apóstolo Paulo se colocou. Ele disse que ele era o pior. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele até mesmo adentrava a casa das pessoas, ó, e arrancava a pessoa, puxava as pessoas pelos cabelos para poder levar para Roma para ser julgado. E ele fala, se precisasse de um voto favorável para poder matar a pessoa, ele dava o voto dele. Então Paulo era uma pessoa extremamente má, Paulo era cruel, só que ele pensava que estava agradando a Deus, que estava fazendo certo. E muitas das vezes, você está num caminho e você pensa que é o certo, mas o final dele é caminho de morte. Nesta manhã você tem a oportunidade de aceitar Jesus, de mudar de opinião. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aceitar o Senhor Jesus e ser um salvo, porque Jesus é o único que pode te salvar. Só que para Jesus te salvar, você precisa se arrepender, mudar de atitude e agora você tem que andar em novidade de vida. Que Deus te abençoe nessa manhã.